Pai do Senhor. Vamos iniciar, né? Mais uma aula. Esta semana, ontem nós colocamos aí a aula sobre liderança. E hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre pastoreio. Olha o meu pastor. Pastor de crianças. Nós vamos falar um pouquinho sobre pastorear crianças, sobre liderar crianças. Na outra aula, nós aprendemos sobre liderança com adultos, pois hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre lideranças com crianças. E hoje eu vim até aqui, ó, de lacinho, porque nós vamos falar sobre crianças, né? E aí eu não podia deixar de estar de tia Val. Fiz um cenário aqui para vocês, para nós poder estar iniciando a nossa aula do dia. Antes de nós darmos início, né, a gente vai estar fazendo uma oração para que Deus venha abençoar esta aula, para que seja bênção no teu ministério. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus eterno Pai, neste momento, Pai, eu quero te pedir perdão por todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas. O Senhor é o Senhor que nos sonda, nos conhece por dentro, por fora, sabe o nosso assentar, levantar, o nosso andar. Todas as coisas que nós formos fazer, o Senhor já sabe, o Senhor vê, o Senhor conhece. O Senhor é o Deus que nos conhece por dentro, conhece o nosso intuito, o nosso propósito. E neste momento, Pai, eu te peço para que venha visitar, Senhor, a cada tia, Senhor, que está participando deste curso, cada tia, Senhor Jesus, que irá assistir essas aulas, que venha o Senhor Jesus entrar no coração de cada uma delas, para que elas possam, Senhor Jesus, entender, ver, Senhor Jesus, entender cada, Senhor Jesus, passo que nós devemos dar, Senhor Jesus, para que possamos ser um líder de excelência, para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou e colocou o Senhor Jesus em nossas mãos com excelência. Pois eu te peço, Pai, para que venham tocar, Senhor Jesus, coraçãozinhos de cada uma, Senhor Jesus, cada tio, cada tia que irá, Senhor Jesus, assistir essas aulas. Pois eu te peço e eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar iniciando, né, a nossa aula de hoje. E para nós, né, iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre pastor, sobre liderar crianças, né? E eu quero iniciar, né, a nossa aula lendo um versículo bíblico para vocês, tá? Lá em Isaías 53, 7. Amém? Bom, diz assim a palavra do Senhor. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A palavra do Senhor aqui está falando do maior pastor que já existiu em todos os tempos, do maior líder que já existiu em todos os tempos. Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo de exemplo. Como eu disse na aula passada, Jesus é o nosso exemplo maior de liderança e também é o nosso exemplo maior de pastor. Eu acho que o primeiro slide que eu montei aí diz que todo pastor um dia foi ovelha. Para o seu líder da sua congregação, da sua igreja, chegar ao título de pastor, ele passou por todo o processo de ser ovelha até chegar à liderança e ter lá na sua carteirinha o título de pastor, para pastorear a ovelha. Primeira coisa que um pastor de ovelha precisa entender, que foi a mesma coisa que foi falado na aula passada sobre liderança, precisa ter chamado. Pastorear não é para qualquer pessoa. Pregação itinerante é uma coisa, pastorear é outra, totalmente diferente. Pregação itinerante,
você tá hoje numa igreja, amanhã em outra igreja, pregando a palavra ali para aquelas crianças e você vai embora. Você não vai pastorear aquelas ovelhas. Você vai apenas lançar a semente. Você vai jogar a palavra. Você vai falar a palavra para aquelas crianças. Você vai evangelizar aquelas crianças. Mas a parte de pastorear, quem pregou ali vai embora. Ela não vai ficar ali, porque pastorear é cuidado, pastorear é estar ali. É tempo integral com aquelas crianças. É tempo integral com aquelas crianças. Então, não o pastor de ovelha, ele cuida do seu rebanho. Pastor de ovelha não deixa as suas ovelhas sozinha. Ele cuida do seu rebanho. Então, que nós possamos entender que o nosso maior exemplo nisso tudo é Jesus. Deus, ele nos compara com uma ovelha. O nosso maior pastor, modelo de maior pastor é Jesus Cristo. E aí eu disse, né, que todo pastor um dia foi ovelha. Ele passou pelo processo de ser ovelha. Todo pastor. Aqui terreno. Mas com Jesus também não foi diferente. Com Jesus também não foi diferente. Jesus, ele se entregou numa cruz. Ele foi como uma ovelha muda, como eu acabei de ler aqui neste versículo em Isaías. Ele foi entregue como um cordeiro. E calado, ele sofreu calado. Ele se entregou ali naquela cruz por nós. Ele também foi ovelha, ele passou pelo processo de ser ovelha. E aquele momento de Jesus na cruz foi um momento em que ele, como um bom pastor que cuida, ele deu a sua vida por nós que somos ovelhas. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor e deu a sua vida numa cruz por nós, por cada um de nós, para que nós possamos ter o direito de salvação. Mas Jesus morreu, foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, então ele está vivo. Ele está vivo e cuidando de mim e de você. Jesus é o bom pastor e vive para as ovelhas. Ele está vivo e ele vive para cuidar de nós. Ele tem cuidado de mim e de você. Nós estamos numa pandemia que ainda não cessou, ainda não acabou, e ele tem cuidado de mim e de você. Nós estamos aqui. Olha como a graça do Senhor, ela nos alcança. A nossa família, a nós. A palavra do Senhor também nos diz lá em 1 Pedro. A tia vai falar, e aí se vocês puderem acompanhar com a tia, poder abrir aí, né? Seria muito bom, tá? 5:4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Novamente, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aqui tá falando que o bom pastor, o grande pastor, aqui fala que o sumo pastor, ele irá voltar para buscar as suas ovelhas. Então Jesus, ele deu a sua vida por nós numa morte de cruz. Mas a cruz, ao terceiro dia, a cruz estava vazia, porque Jesus havia ressuscitado. E aí Jesus, ele cuida das suas ovelhas. Ele está vivo, está à direita do Pai, mas ele tem cuidado das suas ovelhas. Ele tem cuidado de mim, de você, da nossa família, de todo o rebanho. Jesus tem cuidado. E a palavra do Senhor diz mais, diz que ele irá voltar. O sumo pastor irá voltar para buscar as suas ovelhas. Olha que coisa mais linda, irmãos. Quando Jesus,
lá da glória, lá em cima, ele aparecer e arrebatar a igreja do Senhor e levar as suas ovelhas para morar com ele. É uma promessa que nós aguardamos, é uma promessa que nós esperamos e nós sabemos que irá chegar esse dia. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de liderança, Jesus é o nosso maior exemplo de pastoreio, de pastorear. Amém? Bom, o significado de pastor, no dicionário diz assim: um indivíduo que leva os animais ao pasto e as vigia. Também diz que é alguém que se dedica a alimentar e guardar os animais. E também diz guia espiritual. Então, eu coloquei 3 pontos aqui, né? O primeiro e o segundo está falando da profissão de pastoreio, de pastor mesmo, né? O terceiro já está falando do pastor de igreja, que é um guia espiritual, né? Então, nós sabemos que, assim como o pastor, aqui diz assim, ó, anotei aqui, assim como o pastor de ovelhas, o líder da igreja tem a missão de conduzir o rebanho na direção certa. Então, o líder, o pastor de ovelhas, ele precisa direcionar a ovelha. A função de um pastor da ovelha, ele é cuidar das ovelhas, alimentar, levar para tomar água. Ele precisa proteger as ovelhas. Ele precisa ficar atento o tempo inteiro ali naquele rebanho, porque as ovelhas podem, acontecer alguma coisa, se assustar e fugir. Nós vamos aprender logo daqui a pouco as características. E aí vamos falar sobre isso. E o líder, o pastor da igreja, ele também precisa direcionar, cuidar, alimentar as suas ovelhas. Isso é uma introdução para vocês poderem entender. As ovelhas, o rebanho, não pertence ao pastor aqui, ao pastor local, ao pastor da sua congregação, aos pastores aqui terreno. As ovelhas, elas pertencem a Jesus, que é o nosso pastor maior, que é o nosso pastor supremo. Nós pertencemos a ele. Porém, os homens que pastoreiam são homens ungidos. São homens que recebem autoridade para cuidar das ovelhas aqui na terra. Para cuidar das ovelhas aqui na terra. Então, quero que vocês entendam que o cuidado, o pastoreio, vai muito além de um culto. Vai muito além de uma pregação num culto. O pastoreio, ele vai muito além disso. É um cuidado integral. É um cuidado 24 horas por dia. É um cuidado o tempo inteiro com aquelas ovelhas. Com as ovelhas. O pastoreio. O cuidar de crianças. Também nós vamos falar baseado no pastoreio. Nós vamos basear aí no pastoreio. Se a gente for olhar na palavra do Senhor, na Bíblia, nós vamos ver que a profissão pastor de ovelhas é uma das mais antigas. Uma das mais antigas é pastorear. O primeiro registro na Bíblia que nós vemos, que nós vemos é de Abel. Abel era pastor de ovelhas. E Abel foi um dos primeiros, habitantes, um dos primeiros habitantes. Eles eram filhos de Adão e Eva, e era filho de Adão e Eva. A palavra do Senhor fala muito de Abel e de Caim. São 2 irmãos, aí todo mundo conhece a história ali, mas que antes disso, Deus, fez aquele jardim, o jardim do Éden, fez todas as coisas, fez Adão, fez Eva, fez o jardim, e eram para eles ser obediente. E aí aconteceu, todo mundo conhece a história, eu não vou entrar, senão vai ficar muito longo o vídeo, de
a Eva dá ouvido à serpente e comer do fruto, e Adão também comer do fruto, e aí entra todo o pecado, toda a inocência que eles tinham foram embora, e aí eles perceberam, começaram a conhecer o mal, porque até então, enquanto eles estavam ali guardados naquele jardim, enquanto eles estavam ali cuidados por Deus naquele jardim, eles não sabiam o que era o mal, eles só conheciam o bem, eles só conheciam o lado bom. Mas a partir do momento que eles foram desobedientes, e aí o mal entrou, e aí o pecado entrou, e aí eles começaram a conhecer o lado mal. Aí eles começaram a entender de que Deus queria guardá-los, de que Deus queria protegê-los. E aí, com a expulsão deles do Jardim do Éden, com aquela expulsão da Jardim do Éden, eles tiveram que se virar, tiveram que trabalhar, tinham tudo ali naquele jardim, poderia se alimentava sem trabalhar, e agora teriam que, do pó da terra, eles teriam que fazer, trabalhar para conseguir ter o seu alimento. Tudo isso, Adão e Eva jogaram fora. Era tudo ali muito fácil e eles jogaram fora. Você sabe o que Deus agora me fez vir aqui na minha mente sobre uma questão. Às vezes o que é fácil, tudo que é fácil, às vezes a gente não dá valor. Líder, às vezes você precisa, eu quero, como eu disse, que o líder precisa crescer, o líder precisa estar em constante crescimento. E às vezes você dá muito valor àquilo que é pago. E às vezes você entra num, vamos falar de capacitação, entra num curso e é grátis, e aí você não valoriza como se você estivesse pagando. Você precisa aprender a valorizar as coisas que estão sendo dadas, porque são dadas diretamente do coração de Deus. Deus toca nos corações para te dar. Eu não tinha, eu ganhei, tem visuais que eu ganhei, tem coisas que eu ganhei. Deus abençoou pessoas para me abençoar. Foi me dado de graças e eu uso até hoje. Eu faço artesanato, eu faço cabeção, e eu ainda não troquei os cabeções que eu ganhei usados. Eu valorizo esses cabeções que eu ganhei usado, porque quando eu não tinha um sonho de ter, Deus usou uma irmã para me abençoar com eles. Então, tudo que eu posso fazer, tudo que eu vejo que uma pessoa tá ali me abençoando, porque Deus surpreende nós. Às vezes nós achamos que tá difícil, não tem dinheiro e quer fazer isso, então Deus abençoa os irmãos, uma tia, e aí a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Adão e Eva não aproveitaram essa oportunidade. Adão e Eva não aproveitaram a oportunidade. Ah, mas eu queria tanto fazer curso, mas são tão caros os cursos, mas tem muitos cursos gratuitos ou por preços assim, pequenininhos. E aí você precisa aproveitar, porque tem conteúdo, porque vai te ensinar, vai acrescentar alguma coisa no teu ministério, tá? Essa é uma introdução. Aí a gente vai estar passando por um outro vídeo, tá bom?